Quando há um acidente aeronáutico, é realizada uma perícia pelo CENIPA. CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que posteriormente divulga também um relatório final. Agora, por que a utilização do relatório final do CENIPA é fundamental nos processos judiciais? A resposta aqui nos traz é o Dr. Sérgio Roberto Alonso, que é advogado com especialidade em Direito Aeronáutico. Dr. Sérgio, seja bem-vindo ao programa Revista Brasília. Bom dia. Tá, bom dia, Miguelzinho. E a pergunta inicial é justamente essa, doutor. Por que da importância desse relatório final em processos judiciais? O relatório final do CENIPA, na realidade, é a única peça que tecnicamente descreve um acidente aéreo e aponta suas causas e as recomendações. Então, para você poder descobrir os culpados e processar os culpados, é necessário, ele é fundamental para o esclarecimento do acidente. Por exemplo, no acidente que causou a morte do filho do governador Alckmin, existe uma discussão se a quebra daquela pá foi um defeito de manutenção ou um defeito de fabricação. Então, esse relatório final vai poder esclarecer isso, ou levar o mais próximo da verdade a ocorrência do fato. Entendo, até porque é de alta complexidade, né, a própria aviação no nosso país, e é claro, isso acontece em todo o mundo, sobretudo no tocante a acidentes aeronáuticos, onde há vários fatores, né, fatores que estão envolvidos. E aí, para se identificar justamente se houve um erro humano, uma violação de normas, infraestrutura aeronáutica, um erro de projeto, defeito de construção, não é isso, doutor? Sim, então devido a essa complexidade, somente um expert pode determinar isso. É extremamente complexa essa investigação, e o que está ocorrendo é o seguinte, com o pretexto, ou então com o pretexto de que se você utilizar esse laudo em processos judiciais, você estaria dificultando a prevenção de acidentes. Ora, isso é um absurdo, porque havia vítimas, entendeu? Quer dizer, a quem interessa você proibir a utilização desses laudos em processos judiciais? Só pode interessar o fabricante, aos causadores do prejuízo, ao fabricante aeronáutico, à manutenção, ao erro, à companhia aérea, à falta de treinamento, entendeu? Então, quanto mais você tiver a verdade, na realidade, mais você previne o acidente, porque você sabe, quando você mexe no bolso das pessoas, elas começam a tomar mais cuidados. Essa que é a realidade. Agora, doutor, me parece que há uma lei que proíbe a utilização desse relatório em processos judiciais? Então, essa lei, quer dizer, é essa lei que eu estou me referindo. É uma lei inconstitucional que diz o seguinte: eu faço o relatório, mas você não pode utilizar o meu relatório. Então, por exemplo, no caso de um avião que cai em Formosa, com complexidade como essa aqui de São Paulo, do filho do governador, se o helicóptero caísse em Formosa, toda a complexidade da indenização, da investigação que está contida no relatório final não poderia ser utilizado e teria que se utilizar por um processo o relatório da polícia de Formosa. Quer dizer, é uma coisa inviável, né? É como você vedar o acesso à justiça, você vedar o direito de ampla defesa. Quer dizer, é absolutamente inconstitucional essa lei. E eu acho que os nossos tribunais não vão ignorá-la e vão declará-la inconstitucional. Sim, a lei que o doutor se refere é a Lei 12.970, de 8 de maio de 2014. Mas já há algum posicionamento acerca dessa lei, da constitucionalidade ou inconstitucionalidade dela nos nossos tribunais, doutor? Não, como ela é muito recente, pelo menos eu não sei de nenhuma. Não houve ainda, não houve tempo de ocorrer isso, ou de ter algum juiz que tenha se negado a utilizar o relatório, entendeu? Eu tenho a impressão que não existe nenhum questionamento ainda, mas eles irão surgir, caso a caso, entendeu? Certo. Se, porventura, o juiz não aplicar. Então, você imagina o seguinte, que um relatório final diga que companhia aérea tal foi negligente em abastecer a aeronave. Essa realidade que o juiz tomou por conta
do acidente não pode ser aplicado. Então você vai ter que chamar a polícia para poder dizer o que ocorreu. Quer dizer, é uma coisa absolutamente surrealista, é absurdo, entendeu? Isso é um absurdo que foi criado com esse argumento de que você só pode usar o relatório final para prevenir acidentes. Ora, isso só visa proteger, na realidade, a indústria e os construtores aeronáuticos e as próprias companhias aéreas. Isso não tem sentido. E o tribunal, o próprio Supremo tem uma decisão anterior a isso que diz que o relatório final de acidentes aeronáuticos se equipara às decisões do Tribunal Marítimo para apurar faltas náuticas e as causas de acidente, entendeu? Sim. Isso quer dizer que, na visão do senhor, doutor, este relatório ele pode constituir como prova suficiente para identificar o responsável pelo sinistro? Na realidade, é a única prova que serve, porque o resto é mera especulação. Sim. Tanto é que os tribunais, até agora, têm aplicado diretamente. O STJ, num acidente que ocorreu na Varig, lá na Costa do Marfim, interrompeu a prescrição, dizendo o seguinte: a prescrição só começa a ocorrer a partir do momento da divulgação do laudo, que é a possibilidade que tem as partes de entrarem com as ações. Entendeu? Se você não tem a prova técnica onde aponte quem é o responsável, como é que você vai acionar uma empresa ou um fabricante se você não sabe o que ocorreu? Então é um desperdício. Quer dizer, você tem um excelente órgão investigador, que é o CENIPA, que faz excelentes relatórios. O exemplo, o da Gol, o da TAM em São Paulo, e você não pode usar. E eu já ouvi falar pessoas defendendo, quer dizer, quem defende a lei, que se utilizar esse relatório é nulo o processo. Quer dizer, é um absurdo. Quer dizer, e as vítimas? Como vão ficar a família das vítimas? Quer dizer, se protege a indústria e as vítimas, os usuários, os terceiros na superfície, eles ficam prejudicados. O exemplo lá em Santos do acidente do Eduardo Campos. Por que caiu aquele jato? Destruiu várias casas. Então, a hora que sair o relatório, você não vai poder utilizar aquilo. Você precisa... A polícia que vai ter que dizer o que ocorreu num acidente absolutamente complexo. Quer dizer, isso acho que fere o bom senso, quer dizer, o senso comum de que você não pode utilizar uma coisa bem feita. É como se você chegasse e o delegado não pudesse utilizar o resultado da autópsia feita pelo médico para apurar as causas mortes de um acidente ou qualquer coisa parecida. Entendo. Bem, de acordo com o próprio Código de Processo Civil, né, o juiz ele possui o princípio do livre convencimento. Neste caso, então, ele poderia acatar este laudo, este relatório final? Sim, ele pode acatar e ele acho que tem obrigação de acatar, porque no livre convencimento ele vai deixar de acatar um laudo que aponta os culpados para quê? E não acatar, quer dizer, aí você está negando a possibilidade de defesa das pessoas e até o livre acesso ao judiciário, porque você fala, você pode entrar, mas não com essa prova. Não parece para você que é um absurdo isso? Sim, eu entendo a postura do senhor. Então, a discussão é justamente sobre a legalidade, ou seja, a constitucionalidade ou inconstitucionalidade dessa legislação, não é isso, doutor? Eu acho que isso é absolutamente inconstitucional porque fere o direito da livre defesa, entendeu? Da ampla defesa e também do acesso à justiça, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz. Entendo. Doutor Sérgio, essa lei, como o senhor destacou, é recente, é agora de 2014. Sim. Como era, então, adotado o sistema, a metodologia de análise dessas situações antes da edição dessa lei? Era a mesma coisa. A única coisa fazia... o mesmo esquema, só que não tinha essa lei que proibia. E o que começou a ocorrer? Como tiveram os acidentes e os usuários, as vítimas, parentes e vítimas, começaram a requerer esses relatórios finais, e isso desagrada o órgão investigador, houve uma forçada de barra e conseguiu essa lei, aí esse monstrinho, entendeu? Sim. Com o pressuposto dizendo o seguinte, que
através do anexo 13 da Convenção de Chicago, o relatório é feito só para investigar. É isso. Agora, quem fez essa convenção, que foi de 44, na realidade foi a indústria aérea, foi o sistema, entendeu? Então, até então, eles também não queriam dar, o CENIPA não queria fornecer isso, mas o judiciário, através de mandado de segurança, obrigaram o fornecimento e sempre utilizaram o relatório final para determinar as causas e condenar os responsáveis dos acidentes aéreos. Aí puseram essa lei para ver se segurava a utilização do relatório nos acidentes. Sim. Mas eu não tenho dúvida que se algum dia chegar ao Supremo, ele vai dizer que é incondicional e os próprios juízes, de caso a caso, vão utilizar os relatórios e se eles não utilizarem, os advogados que recorram, porque não há dúvida que é público, o relatório é público, ele tem que servir à sociedade e não simplesmente a um grupo interessado, à indústria aeronáutica ou coisa, com um pretexto de que é para prevenir acidentes. Ora, eu previno acidentes, mas os que eu causei, eu tenho uma imunidade. Na realidade, se você aplicar ao pé da letra essa lei, você está criando uma imunidade aos causadores dos eventos, dos sinistros, porque com perícias policiais é muito difícil você chegar a alguma conclusão, porque são relatórios todos feitos em inglês, peças inglesas, tem toda uma história de como se investiga um acidente. Entendo. Enfim, é aguardar então o posicionamento do Judiciário a respeito dessa lei. E a gente agradece então o doutor Sérgio Roberto Alonso, advogado com especialidade em Direito Aeronáutico, que esteve conosco hoje falando sobre este relatório final do CENIPA, sobretudo por que a utilização desse instrumento nos processos judiciais, porque é tão fundamental então a utilização desse relatório. Doutor, muitíssimo obrigado pela participação e pelas informações e esclarecimentos prestados ao nosso público. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia.